Bom dia, irmãos. Mantendo a tradição do pastor, um bom café da manhã para vocês. Se vocês já tomaram, se vão tomar daqui a pouco. Aqueles que chegaram agora e estão vendo um rosto diferente, é porque o pastor essa semana estará ausente. Ele me passou essa honrosa comissão aqui de estar com vocês e a gente está compartilhando um pouco da palavra de Deus e começar o nosso dia diante do Senhor, né? Que prática maravilhosa. Então eu chamei eu coloquei no título ali da live. Eu nunca, na verdade, apertei tanto botão para começar a falar, né? E espero que esteja tudo bem. Depois a gente vai descobrir. E eu até chamei essa mensagem de café com um pastor, não café com o nosso pastor que hoje estará ausente, né? Então eu gostaria de falar um pouco nessa semana, nesses dias que teremos à frente até sábado, falar um pouco sobre graça. Por que isso me veio ao coração em primeiro lugar? Porque eu me lembro que quando os irmãos começavam a pregar na igreja onde a gente já pastoreou, eu percebia que era muito mais simples para eles pregar sobre pecado, falar sobre a dificuldade da vida e como é que a gente tem que levar as coisas. E geralmente eles estavam pregando como nós, né? Os pregadores sempre pregamos para nós mesmos. Então eu sempre desafiava. Então tá bom, meu irmão, hoje você vai falar sobre o amor de Deus, hoje você vai falar sobre a graça. E é um pouco sobre isso. Eu estou me desafiando também a falar dessa graça maravilhosa que não nos deixa, a graça de Jesus Cristo, que através do sangue que foi vertido na cruz, chegou até nós. E eu estou dividindo essa semana em alguns pequenos temas, todos eles sobre graça. Eu vou falando deles conforme a gente for andando. Mas hoje eu queria falar sobre a graça aos teimosos. É possível, graça primeiro, eu quero definir graça no sentido mais comum e que talvez você já tenha ouvido falar, que é o favor imerecido, aquele favor que você não deveria receber, ou talvez não precisasse receber, ninguém te devesse aquele favor e você recebe, aquele presente que você recebe. E para a gente pensar um pouquinho nisso, de maneira bem simples, mas talvez bem prática, eu queria, se você puder abrir comigo, se você estiver preparado, abrir comigo a palavra de Deus no capítulo 16 do Êxodo, e eu vou ler só 3 versículos hoje. Então eu vou te dar um segundinho para você abrir a sua Bíblia, caso você queira, e eu vou estar lendo na versão século 21. E o texto diz assim, Êxodo capítulo 16, versículo 1, e diz assim: Depois que partiu de Elim, toda a comunidade dos israelitas chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e Sinai, no dia 15 do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. E toda a comunidade dos israelitas murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Prestem bem atenção na palavra murmurou, é nela que a gente está se firmando, dizendo: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão à vontade, mas nos trouxestes, e aí acusando Moisés e Arão, mas nos trouxestes a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Se você está familiarizado com o texto, fica fácil lembrar que o povo ficou 400 anos escravizado, na verdade passou 430 anos aproximadamente no Egito, chega lá, né, junto com a família de José. E depois que o povo passa todo esse tempo, a multidão cresce, os governadores do Egito ficam extremamente preocupados e eles se tornam escravos e começam a sobrecarregá-los com tarefas para que eles não se multiplicassem tantos, porque na verdade o temor dos governantes do Egito é que eles se tornassem um exército que resolvessem tomar o Egito. O povo é oprimido, o povo clama a Deus, e a Bíblia usa a palavra lembrança. Deus se lembrou, Deus ouve aquela oração e se lembra das promessas que havia feito a ele, no sentido, Deus agirá novamente, e o povo é tirado por a mão forte de Deus através das 10, a gente costuma chamar de pragas, né? Mas se você fosse hebreu, você falar as 10 bênçãos, né, contra o Egito, e o povo atravessa o mar de maneira miraculosa e chega no deserto, e faz essa reclamação, faz essa, como diria minha mãe, até essa palavra até hoje me dá medo, malcriação. O povo foi liberto, clamou para ser liberto, mas porque faltou algum conforto. É bem verdade que a vida no deserto não devia ser simples, mas porque falta conforto, ou porque as coisas não saem exatamente como gostariam,
ou porque talvez eles não estivessem dando conta, certamente não dariam conta daquilo que Deus ainda estava para fazer por eles, eles reclamam de uma maneira muito ruim. E eu fui criado por essa mãe que nunca permitiu malcriação, nunca deixou malcriação ser uma coisa bem-vinda na nossa casa, eu agradeço ela por isso. E eu sou pai de 4 filhos, e todas as vezes que eles faziam malcriação, eu naturalmente repetia o comportamento da minha mãe, que não era receber com muito sorriso esse tipo de atuação. Mas o que é incrível, e o que me deixa sempre... Talvez seja o primeiro aspecto que eu deva trabalhar sobre a graça, de que maneira, ou em que intensidade esse favor é de fato imerecido. Olha o versículo 4. O Senhor disse a Moisés: farei que do céu vos chova pão. O povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove e veja se anda ou não conforme a minha lei. E não sei se você percebe assim de maneira rápida, mas o povo acabara de fazer uma malcriação, eu estou usando essa palavra intencionalmente, e Deus ouve a oração a si mesmo, né? Eu não sei se você é teimoso, mas eu não sou teimoso, mas toda vez que me dizem isso eu nego, sabe? E eu não sei se você é como eu, mas eu não sei como você reage à teimosia. Eu tendo a reagir muito mal à teimosia, eu tendo a ser, realmente mexe com os meus instintos mais primitivos, mas Deus não. Deus, o instinto mais primitivo de Deus é toda a sua completude, é toda a sua beleza, é todo o seu amor, também toda a sua justiça. Mas Deus, mesmo ouvindo a reclamação, a malcriação do povo, não muda quem é. Ele é afetado pelas orações, é afetado pela dor do povo, então ele não é um Deus impassivo, mas a sua afetação sempre gerará um ato benéfico, um ato bondoso. A afetação de Deus, a maneira com que Deus reage às nossas orações, mesmo que você seja teimoso como eu, mesmo que você seja ranzinza como esse povo, e depois esse povo passa a ser chamado de obstinado, porque eles não se desviavam dos próprios caminhos de pecado. Deus dá ao povo aquilo que eles pedem. Deus, na verdade, e a gente vai ler mais sobre o texto durante a semana, Deus, na verdade, os farta e faz acontecer um milagre. O maná, no dia seguinte, quando eles acordavam, na manhã do dia seguinte, quando eles acordavam, assim como gotas de orvalho, ficava uma semente sobre as plantas que eles maceravam e faziam um pão. Deus os alimentou, não somente isso, depois dessa tremenda murmuração, também as codornizes, que vêm pelo deserto e eles são saciados, e em tempo oportuno a gente ainda lê o texto, e Deus fala assim: eu vou dar para vocês comerem até não aguentarem mais. E apesar de Deus não gostar daquela situação, ele continua sendo gracioso. E eu queria lembrar que mesmo quando você se tornar teimoso, mesmo quando você achar que não merece o favor de Deus, mesmo quando você, quem sabe, tiver acabado de pecar e arrependido, esteja com vergonha de olhar diante de Deus e falar assim: agora está tudo perdido, eu quero dizer que mesmo você sendo quem é, Deus não mudará o que ele é em relação a você. E se você aceitou a Jesus como seu único, suficiente Salvador, se você tem percebido os frutos do Espírito nascendo em você, se você tem entendido que a cada dia você tem desenvolvido um desejo, ainda que pequeno, de santidade, ou pelo menos você começou a se incomodar com seus pecados, eu quero dizer, meu irmão, que Deus, por ser quem é, continuará agindo na sua vida como ele pretende. Nem a sua teimosia impedirá Deus de agir na sua vida. Muitos daqui possivelmente foram alcançados por essa bênção geral que foi dada ao povo. Muitos aqui talvez nem estivessem entendendo o que estava acontecendo, mas assim mesmo Deus os abençoou. Falaremos disso durante toda a semana, eu não quero me estender muito. Então, irmãos, Deus não mudará porque você é difícil, mas Deus te tratará, como lemos aqui no texto. Eu darei isso para prová-los. Então talvez você tenha acabado de receber uma bênção que tenha a certeza absoluta de que não mereceu. Faça bom uso dela. Agradeça ao Senhor e, mais do que isso, lembre-se,
que agora você tem uma chance de se corrigir. Mas se der errado, lembre-se que Deus não mudará o que Ele sente por você, porque Ele é um Deus que nos ama. Ontem nós cantamos, queremos estar nos teus braços, Senhor. Queremos estar nos teus braços e seguro estaremos nos braços daquele que nunca mudará. O seu amor é eterno. Então, irmãos, eu gostaria de finalizar esse nosso pequeno tempo. Isso é só uma pitada, né? E eu, antes de finalizar, eu quero dizer, hoje nós estamos falando um pouco sobre essa teimosia. Amanhã eu quero, se hoje nós falamos de graça aos teimosos, amanhã eu quero enfatizar que a graça é teimosa. Essa expressão não fui eu que gerei, amanhã eu dou o devido crédito, mas a graça é teimosa, ela insiste conosco. Depois eu quero falar sobre a graça que cura, depois eu quero falar sobre a graça que conforta. Na sexta-feira nós falaremos sobre a graça que basta e no sábado sobre a graça para hoje. Que Deus nos abençoe. Vamos orar juntos? Te bendizemos, Senhor, louvamos o Teu nome, somos-te gratos, porque se dependesse de nós, não ia dar certo, Senhor. Se dependesse de nós somente, nós teríamos que ser absolutamente punidos, ao ponto tal que nem poderíamos fazer essa oração. Teríamos morrido, Senhor, antes mesmo de começarmos a viver, Senhor, porque os nossos pecados não dariam conta de estar na Tua presença. Queremos agradecer, Senhor, porque é através do sacrifício vivo, essa graça não é barata, foi através do sacrifício do Teu Filho, Senhor, de um homem, Senhor, de um sangue precioso que nós tivemos acesso ao trono da graça e podemos chegar com ousadia na Tua presença como temos feito nessa manhã. Muito obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Muito obrigado porque o Senhor provoca o nosso espírito, através do Teu Espírito, para que o desejo de santidade, para que o desejo de crescimento, Senhor, seja cada vez maior em nós. E que a nossa vida, Senhor, possa Te exaltar com aquilo que pensamos, com aquilo que fazemos, com os nossos atos, com os nossos esforços, Senhor, com os nossos prazeres, com os nossos deleites, seja o que for, Senhor, que a nossa vida glorifique o Teu nome. Porque foi para isso que fomos gerados, Senhor, para a Tua glória. Então eu quero pedir, Senhor, que nesta manhã o Senhor possa abençoar os meus irmãos, outros que estarão acessando esse vídeo em outro momento, que o Senhor possa abençoá-los também, que o Senhor possa falar além das minhas palavras e que a Tua palavra possa produzir fruto em cada coração. Deus, nós Te pedimos um bom início de semana nas nossas atividades, em tudo que temos que fazer, Senhor, e que o Teu nome seja de fato glorificado nas nossas vidas. Oramos, Senhor, pelo pastor Cleidemir, que não está aqui hoje, Senhor, conosco, mas pedimos em nome de Jesus, que também pela Maria, que está no Brasil, sua esposa, Senhor, e pedimos em nome de Jesus, que o Senhor nos guie para esta semana. É a oração que fazemos, Pai. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos, que seja um ótimo dia para vocês, e amanhã, se Deus permitir, como nos ensina a palavra, estaremos aqui de novo para mais um café com um pastor. Bom, que Deus abençoe. E agora, como é que sai disso aqui? Que Deus abençoe, irmãos. Paz.